tema do estudo que nós vamos realizar hoje é Elias está no céu. Vamos analisarmos dentro das Escrituras Sagradas a respeito desse assunto, para vermos verdadeiramente o que a Palavra de Deus nos diz sobre ele. Porque no mundo religioso dos nossos dias nos ensina que Elias está no céu junto com Deus. Mas será que é isso que a Palavra de Deus diz? Então, para começarmos esse estudo, se você tiver aí uma Bíblia, pega a sua Bíblia e abra ela comigo no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo e um cavalo de fogo se separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. A primeira coisa que nós podemos ver claramente aqui dentro dessa leitura bíblica é que a palavra de Deus nos ensina, ao contrário do que muita gente pensa e aprende erradamente, que Elias não subiu ao céu no carro de fogo. A palavra de Deus nos ensina claramente que Elias não subiu ao céu no carro de fogo. O carro de fogo serviu para fazer uma separação entre ele e Eliseu. Mas o que levou Elias, ou ele subiu ao céu, foi num redemoinho. Mas que céu é esse a qual Elias subiu? Será que é o céu onde está o trono de Deus? Será que é esse céu ao qual aqui a palavra de Deus se refere? Para podermos entendermos claramente essa afirmação, nós devemos então analisarmos também uma outra afirmação que o próprio Senhor Jesus nos faz. Aqui que está no livro de João, capítulo 3, versículo 13. Esta afirmação ela é muito importante porque nos traz aqui a realidade dos fatos. O Senhor Jesus ele diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Senhor Jesus, para ser o Salvador da humanidade, para poder ser um sacrifício, ter sido um sacrifício aceito por Deus na cruz do Calvário por cada um de nós, ele jamais poderia ter cometido nenhum pecado, o mínimo que fosse. E o Senhor Jesus jamais pecou. Então, quando ele afirma que ninguém subiu ao céu, isso significa que absolutamente ninguém mesmo subiu ao céu, onde Deus está. Ele mesmo nos diz aqui também no livro de João, abra aí sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 8, versículo 44, uma coisa muito importante a qual nós devemos também considerar. Quando ele está falando para os fariseus, ele diz assim, João 8, 44 e 45, Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, quem está afirmando que ninguém subiu ao céu é o próprio Senhor Jesus. Mas quem afirma que Elias subiu ao céu são os líderes religiosos da nossa época. E o Senhor Jesus ele perguntou aos fariseus, mas porque vos digo a verdade, não me credes? Você tem que ter uma definição na sua vida em quem que você vai crer. Se é na palavra de Deus, se é no que o Senhor Jesus te diz através da palavra, ou se é o que o mundo religioso criou para si. Nós temos que ter uma definição muito clara a esse respeito. Porque se nós realmente acreditamos que Elias está no céu com Deus, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus é mentiroso. E se ele tiver mentido alguma vez na vida, o seu sacrifício na cruz foi invalidado. E o cristianismo não tem fundamento nenhum, não tem necessidade nenhuma, não tem nenhum valor. Então você tem que pensar muito bem em tomar uma decisão. Em que você vai crer? Se é na palavra de Deus ou se é no que os homens ensinam. O Senhor Jesus jamais mentiu, ele jamais pecou. Ele se entregou por nós na cruz no Calvário e o Pai o ressuscitou. E hoje ele está no céu, à destra de Deus. Está aguardando até que o Pai lhe dê a ordem para que ele venha à terra para buscar os seus escolhidos. Mas eu queria aqui citar para você ainda a respeito de Elias, um texto aqui que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, que Elias manda para o rei Jeorão uma carta.
E nós vamos entender o porquê disso, né? Então, o livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, nos diz assim: então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, por que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá? Mas andaste nos caminhos do rei de Israel, fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo, e os teus filhos, as tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Acontece que quando Elias mandou esta carta ao rei Jeorão, ele já havia sido levado por Deus. Então nós vamos aqui ver dentro da palavra a prova bíblica de que isso é verdade. Quando esta carta chegou ao rei Jeorão, Elias já havia sido levado no redemoinho. Então, para isso, vamos abrir primeiramente as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 42, que nos diz assim: e era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. Então, se Josafá, quando ele começou a reinar, o seu reinado ele durou 25 anos. Né? Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos analisar. Josafá ele começou a reinar em Jerusalém. Ele reinou por 25 anos em Jerusalém. Né? Mas havia também outras duas tribos da separação. A tribo de Judá e de Samaria. E Jorão, agora eu peço você para abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Jorão foi um rei que começou a reinar então em Judá. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Quer dizer, Jorão começou a reinar em Samaria. Né? Então havia as 10 tribos, a qual Josafá estava reinando sobre ele, e havia a tribo de Judá e de Samaria, a qual Jorão, no 18º ano do reinado de Josafá, assumiu o reino. E foi exatamente neste ano em que Elias foi arrebatado ao céu. Foi exatamente no primeiro ano do reinado de Jorão em Israel que Elias foi arrebatado no redemoinho ao céu. Mas acontece que durante os 25 anos do reinado de Josafá, o seu filho Jeorão, ele então começou a reinar. Quando Jorão tinha 5 anos de reinado. Né? Nós vimos aqui que Jorão, segundo que nós acabamos de ler aqui, ele reinou por 18 anos. Por 18 anos, ele reinou em Samaria. Né? Então, nesse período, quando ele completou 5 anos de reinado, então Jeorão começou a reinar, quando Jorão tinha 5 anos de reinado. Né? E foi a Jeorão, que nós vimos aqui, vamos ler de novo o texto, né? Foi a Jeorão que Elias enviou a carta. Né? Então o que nós podemos ver aí fica aquela pergunta: como que Elias poderia ter enviado a carta a um rei anos depois do qual ele havia sido levado no redemoinho? Então, mediante essas afirmações do Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu, mediante a própria afirmação do Senhor Jesus no livro de João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, e Jesus jamais mentiu, nós podemos então concluirmos biblicamente que aquele redemoinho levou Elias ao céu e o transportou a uma outra parte da terra.
a qual Deus não queria que ele fosse encontrado. Porque a prova diz que anos depois ele mandou uma carta a Jeorão lhe dizendo o que Deus iria fazer contra ele. Então a Bíblia é muito clara a esse respeito. Nós temos que tomarmos muito cuidado com o que se ensina por aí nos dias de hoje, com as falsas doutrinas. No livro ainda que, vamos ler ainda aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus ele diz claramente: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, eu só falo de mim mesmo. Quer dizer, nós temos que examinar a doutrina, se é o que a Bíblia está dizendo, ou se é o que o homem está dizendo de acordo com o seu próprio interesse religioso ou seu próprio interesse financeiro. Eu quero deixar para você aqui esta reflexão. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus não era mentiroso. E eu prefiro acreditar na palavra dele do que o que esse mundo religioso aí nos ensina. Se você quer fazer a vontade de Deus, examine novamente esses textos e que o Espírito Santo te dará a conclusão da verdade. Que Deus te abençoe.